Bom dia! Neste segmento eu vou falar de designs com um fator e sem variação indesejada. Lembra o que isso quer dizer? Nós temos fontes de variação no nosso experimento. Quando a variação é desejada, eu chamo um fator, eu estou querendo examinar o efeito da mudança nesses fatores. Então aqui temos um tal fator, temos uma variável independente que será alterada. E os fatores, as fontes de variação indesejadas, que como você lembra são, a gente chama de nuisance factors ou fatores estorvo, são coisas que podem variar, mas que não me interessam. Ou eu vou controlar, ou quer dizer, eu poderia controlar ou não controlar, podem ser noise variables, mas eu aqui nesse caso aqui desse design eu não tenho nada que me preocupa em termos de fonte de variação que poderia afetar os resultados. Eu só tenho um fator a alterar e ponto final. O design mais simples se chama o design randomizado simples. Então aqui nós simplesmente vamos ter um fator que tem vários níveis, né, várias alternativas, vários níveis, e eu vou simplesmente alocar um nível para cada unidade experimental. Então, como exemplo, vamos supor que eu queira comparar duas técnicas de análise de requisitos na engenharia de software. Okay? Eu tenho a técnica A e a técnica B. Minhas unidades experimentais são 10 projetos. Quer dizer, para analisar essas técnicas, eu não posso usar um único projeto. Se eu usar um único projeto, eu não vou ter nenhum tipo de conclusão, porque eu não vou ter dados suficientes, graus de liberdade suficientes para poder chegar a conclusões. Então, eu tenho várias unidades experimentais, como em qualquer experimento, e nesse caso aqui são 10 projetos. Eu vou comparar essas duas técnicas de análise usando 10 projetos como unidades experimentais. Então eu vou alocar a técnica A 5 desses projetos e a técnica B a 5 desses projetos, só que a alocação deve ser randomizada, por isso que a gente fala de um design randomizado. Lembra a importância da randomização, para não criar viés, né? Então eu terei aqui como exemplo, veja aqui a tabela, eu tenho os 10 projetos, 1 até 10, eu aloquei para 5 deles a técnica A, para 5 deles a técnica B, e eu escolhi qual técnica foi alocada a cada projeto aleatoriamente. Isso é um design randomizado simples. Eu só estou mostrando aqui como construir, como selecionar o design e construir o design, mas eu não estou mostrando aqui como analisar os dados que vão resultar do experimento. Isso é deixado para outros segmentos futuros. Você deve lembrar, em segmentos passados, quando eu falei de testes estatísticos, que nós temos certas vantagens em usar pareamento. Quando eu uso pareamento, eu acabo, na realidade, reduzindo a variância dos meus dados, eu acabo tendo testes mais fortes, estatisticamente. Eu vou ter testes mais fortes. Então, o pareamento, quando ele é possível, ele é bacana, porque ele me dá mais significância estatística nos meus testes. Então vamos supor que eu dissesse aqui, eu vou usar pareamento. Eu vou tentar usar pareamento. Como é que eu poderia fazer isso? Então o pareamento aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tenha apenas 2 níveis para o fator. Eu tenho um fator, só tem 2 níveis, por exemplo, técnica A, técnica B. Eu vou aplicar os 2 níveis à mesma unidade experimental. Você está vendo que é a mesma unidade experimental, quer dizer, o mesmo projeto, no nosso exemplo, receberá tanto a técnica A quanto a técnica B, e a gente vai acabar medindo a diferença entre o que aconteceu em cada unidade experimental, usando um teste pareado, um teste estatístico pareado. Bom, o que me interessa aqui não é o teste estatístico ainda, me interessa só como é que a gente constrói um experimento desse. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo semelhante ao anterior, eu tenho uma comparação de 2 técnicas de análise de requisitos,
e eu tenho, digamos, 5 projetos, podia ser mais, mas aqui eu só estou usando 5 por causa da tabela que vem mais na frente, não quero que ela seja tão grande. E cada técnica, A e B, será aplicada a cada um dos 5 projetos. Naturalmente, eu vou ter que ter uma equipe de desenvolvedores diferentes para cada nível, senão eles vão acabar aprendendo. Imagine se eu tivesse um certo projeto. Vou usar a técnica A e eu vou usar a técnica B para fazer análise de requisitos e eu vou usar a mesma equipe. Isso seria um grande erro, porque ao usar a primeira técnica, a equipe acaba aprendendo coisas que quando ela vai usar a segunda técnica, digamos a B, ela vai ter aprendido coisas com a técnica A e eu vou melar meus resultados. Então eu usaria equipes diferentes aqui para não ter esse problema de aprendizagem. Você tem que randomizar a ordem, como a gente vai ver na próxima, na tabela daqui a pouco, a ordem com a qual você aplica as técnicas aos projetos. Então lembra basicamente a regra, randomize tudo que você puder. Existe uma certa desvantagem nessa técnica aqui, nesse exemplo, porque haverá aprendizagem da equipe, porque se for a mesma equipe que aplica a técnica A nos projetos, em mais de um projeto, ela vai poder aprender mais sobre a técnica e usá-la melhor quando ela mudar de um projeto para outro. Vamos pegar um exemplo, vamos concluir esse exemplo aqui com esta tabela que mostra exatamente como eu faria a alocação dos níveis às unidades experimentais. Aqui estão minhas unidades experimentais, projeto 1 a 5, minhas duas equipes, quer dizer, vamos voltar aqui. Cada projeto vai ser sujeito às duas técnicas, os 2 níveis do fator. Cada projeto, 2 níveis do fator. Cada projeto, 2 níveis do fator. Vou usar equipes diferentes para que haja menos interferência, para não ter a mesma equipe fazendo a mesma coisa sempre. E você vê que no projeto 1 eu usei a ordem AB e no 3, por exemplo, eu usei a ordem BA. Então a ordem AB ou BA é aleatoriamente escolhida para cada projeto. Isso seria um design randomizado, pareado. Muito obrigado.